A palavra cordeiro em hebraico é kebis. Cordeiro cabrito. O cognato acadiano deste substantivo significa cordeiro, ao passo que o cognato árabe significa carneiro novo. A palavra aparece 107 vezes no Antigo Testamento hebraico e especialmente no Pentateuco. O kebis é um cordeiro que quase sempre é usado para propósitos sacrificiais. O primeiro uso em Êxodo pertence à Páscoa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Êxodos 12:5. A palavra ged, cabrito, é sinônimo de kebis, e morará o lobo com o cordeiro, kebis, e o leopardo com o cabrito, ged, se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías 11:6. No hebraico, a palavra kebis é masculina, ao passo que kibizá, cordeira, é feminina, pois Abraão, porém, a parte 7 cordeiras do rebanho, Gênesis 21:28. A Septuaginta dá as seguintes traduções: Aminos, cordeiro, probaton, ovelha, e arnos, cordeiro, correr, rutis. Correr do hebraico é rutis. Apressar-se, dirigir-se, às pressas, correr. Este verbo também aparece no etiópico, no aramaico, onde é soletrado rehas, e no acadiano, onde significa apressar-se para ajudar. Ocorre por volta de 80 vezes na Bíblia e em todos os períodos do idioma. Em alguns contextos, rutis significa significa andar com muita depressa ou dirigir-se às pressas, em vez de significar correr. Esta parece ser a ênfase em sua primeira ocorrência, onde somos informados que, vendo-os Abraão, os 3 homens, correu da porta da tenda do seu encontro. Gênesis 18:2. Abraão não correu para encontrar os 3 homens, mas antes andou com muita depressa ao encontro deles. Portanto, Abraão não correu, mas designou-se às pressas ao rebanho para escolher o animal para a refeição. Gênesis 18:7. Este significado é confirmado por Isaías 59:7, onde o verbo está em paralelismo, sinônimo com mahar, apressar-se. Os seus pés dos ímpios correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. O sentido andar com pressa ou dirigir-se às pressas também aparece em Gênesis 41:14, onde tomamos o conhecimento de que enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova calabouço. O sentido da expressão com rapidez aparece outra vez em Salmos 68:31. A Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Em geral, a palavra significa correr. Este significado está bastante claro em Josué 8:19, onde somos informados que a emboscada dos israelitas contra Ai se levantou do seu lugar apressadamente e correram, estendendo ele, Josué, a sua mão, e vieram à cidade e o tomaram. Trata-se de cena militar. Descreve a altura da batalha, quando as tropas se apressam, correm apressadamente sobre o inimigo ou seu acampamento. Samuel disse aos israelitas que Deus lhes daria um rei segundo o coração deles, um que satisfazesse os padrões deles, mas que esse rei faria os filhos deles correrem diante dos carros reais ou correrem temerariamente na batalha. 1 Samuel 8:11. Não era que o rei fosse mau, pois Deus tinha providenciado um rei de acordo com a lei mosaica. Deuteronômio 17:14. O povo pecou porque ele queria um rei que fosse como os reis dos outros povos. Ele queria principalmente um líder militar. Então Deus respondeu que ele lhe daria o tipo de rei que o povo queria, mas que as batalhas seriam ganhas às custas da vida dos seus filhos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus escolheu, era um rei imperfeito, mas quando ele se arrependeu e obedeceu a Deus, batalhas foram ganhas sem a perda da vida dos israelitas. Este sentido militar de empreender batalha aparece metaforicamente e descreve o estilo de vida dos ímpios. Eles se apressam temerariamente contra Deus.
Jó 15:26. Esta ênfase também explica a passagem bastante difícil de 2 Samuel 22:30. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, que significa atacar o inimigo, pois contigo desbarato exércitos. O termo Ruth também é usado para se referir a fugir de algo ou alguém. Na batalha contra os midianitas, quando Gideão e seu bando derrotaram o inimigo que não desconfiava de nada, todo o exército dos midianitas deitou a correr e, gritando, fugiram. Josué 7:21. Mas assim como acontece com a ênfase anterior, assim esta acepção de fugir por ser usada em contextos não militares em 2 Samuel 20:36, o verbo significa afastar-se rapidamente de alguém à procura de algo, não no sentido de fugir, mas de procurar. Jonatas falou a seu ajudante: corre a buscar as flechas que eu atirar. A palavra Ruth significa correr para algum lugar, não somente em sentido hostil, mas para juntar ou se esconder ali. Por exemplo, o sábio confessa que Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Provérbios 18:10. A meta de correr pode não estar especificada, ao mesmo tempo em que a direção ou caminho é enfatizado. Usado neste sentido, Ruth quer dizer seguir determinado curso de ação. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Salmo 119:32. A palavra é usada em diversos sentidos técnicos. Os reis e pretendentes ao trono demonstram sua posição exaltada, tendo correntes que precedem seus carros. 2 Samuel 15:1. Talvez isto estivesse em resposta direta à descrição de Samuel em 1 Samuel 8:11. Os corredores também serviram como mensageiros oficiais. Aimás, filho de Zadok, disse: deixa-me correr e anunciarei ao rei Davi que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Absalão. 2 Samuel 18:19. Ainda há outras acepções especiais de Ruth. Em Cantares 1:4, a palavra tem algo a ver com fazer amor, portanto a tradução correremos após ti, apressemo-nos, está provavelmente errada. Talvez, se pudesse traduzir assim: leva-me após ti, apressemo-nos a fazer amor. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em Ageu 1:9, a palavra quer dizer ocupar-se com seus próprios assuntos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Finalmente, Abacuque 2:2 usa esse verbo com o significado de ler depressa ou fluentemente. Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. B é o substantivo. O substantivo meruts significa corrida, curso. Este substantivo, que só ocorre 4 vezes no hebraico bíblico, representa o modo de correr. 2 Samuel 18:27 e o curso em que a pessoa corre. Jeremias 23:10. Côvado. Côvado no hebraico é ama. Côvado. Esta palavra tem cognatos no acadiano, garítico e aramaico. Aparece cerca de 245 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos, mas sobretudo em Êxodos 25, 27, 37 e 38. As especificações do tabernáculo em 1 Reis 6:7. As especificações do templo e do palácio de Salomão, e em Ezequiel 40:43, as especificações do templo de Ezequiel. Em uma passagem, amã significa pivô, e os umbrais, literalmente encaixes, das portas se moveram com a voz do que clamava. Isaías 6:4. Em quase todas as outras ocorrências, a palavra significa côvado, a unidade primária de medida linear usada no Antigo Testamento. Alguns estudiosos sustentam que o sistema de medida linear de Israel estava baseado sobretudo no sistema egípcio. Em vista da história de Israel, esta posição razoável, um côvado era ordinariamente a distância do cotovelo à ponta do dedo médio. Considerando que esta distância variava de indivíduo para indivíduo, o côvado era uma medida bastante imprecisa. Contudo, a primeira ocorrência de amã
Gênesis 6,15 diz respeito à medida da arca de Noé, o que implica que a palavra tem de se referir a um tamanho mais preciso do que o côvado comum. Havia o côvado oficial no Egito. De fato, havia um côvado menor, 44,70 centímetros, e um côvado maior, 52,45 centímetros. A inscrição de Siloé declara que o túnel de Siloé tinha 1.200 côvados de comprimento, isto dividido por sua medida em metros, 533,9. Demonstra que já nos dias de Ezequias, 2 Crônicas 32:4, o côvado era de cerca de 44,42 centímetros ou o côvado egípcio menor. É provável que Ezequiel tenha usado o côvado babilônico para descrever o templo. O côvado menor egípcio é só aproximadamente 7,62 centímetros menor que o côvado maior, porque maior. Por outro lado, o côvado menor babilônico era cerca de 4/5 o comprimento do côvado oficial real, mais ou menos um palmo menor, e havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de um côvado e 4 dedos cada um. Eu acho que é Ezequiel 45. Em outras palavras, era a largura de 7 palmos em vez de 6. Para a palavra crer. Crer no hebraico é aman. Aman é afirmar, resistir, ser fiel, verdadeiro, ficar firme, confiar, ter convicção, acreditar. Fora do hebraico, esta palavra aparece no aramaico, com pouca frequência, árabe e siríaco. Aparece em todos os períodos do hebraico bíblico, cerca de 96 vezes, e só nos radicais causativo e passivo. No radical passivo, aman tem várias ênfases. Primeiro, indica que um assunto é permanente ou duradouro, que é o seu significado em Deuteronômio 28:29. Então, o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras. Também significa o elemento de ser firme ou fidedigno. Em Isaías 22:23, Aman refere-se a um lugar firme, um lugar no qual um prego será posto de forma a ficar fixo. O prego ficará firmemente pregado, ainda que venha a ser empurrado tão severamente que se rompa no ponto de entrada. Isaías 22:25. A Bíblia também fala de pessoas fiéis que cumprem suas obrigações. 1 Samuel 22:14, Provérbios 25:13. A acepção que significa fiel também ocorre. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Provérbios 11:13, Isaías 8:2. Imagina-se que o detentor de cargo seja alguém confiado. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Jó 12:20. Nesta passagem, Amon é sinônimo paralelo, portanto equivale no significado de anciãos ou detentor de cargo. Assim, o termo deveria ser traduzido por confiados, ou aqueles a quem foi dado certa responsabilidade e confiança. Antes de receber a confiança, eles são homens fiéis, ou seja, fidedignos, merecedores de confiança. 1 Samuel 2:35, Neemias 13:13. Em Gênesis 42:20, primeira ocorrência bíblica desta palavra neste radical, José pede que seus irmãos lhe tragam Benjamim e serão verificadas vossas palavras, ou serão mostradas serem verdadeiras. 1 Reis 8:26 e Oséias 5:9. Em Oséias 11:12, Amã contrasta Judá, está fiel com Efraim e Israel. Com engano, aqui a palavra Amã representa veracidade e fidedignidade. Salmo 78:37, Jeremias 15:18. A palavra pode ser traduzida por verdade, confirmar, verificar em várias passagens. E 1 Reis 8:26, 2 Crônicas 1:9. A acepção diferente de Amã é vista em
Deuteronômio 7:9, o Deus fiel que guarda o conserto e a misericórdia. Aqui há boa razão para entender que a palavra Amã se refere ao que Deus faz, fidelidade, em vez de aludir ao que ele fará, fidedignidade. Por vez, fidedignidade, porque ele se mostrou fiel ao guardar o conserto. Então a tradução ficaria assim: o Deus fiel que guarda o conserto e a fidelidade aos que o amam. Isaías 47:7. No radical causativo, Amã significa ficar firme ou estar fixo no lugar, o que é demonstrado em Jó 39:24. Sacudindo-se e removendo-se, o cavalo de guerra escarva a terra e não faz caso de som da buzina. Até com mais frequência, este radical denota uma certeza psicológica ou mental, como em Jó 29:24. Se me ria para eles, não o criam. Considerar que algo é digno de confiança é até de confiar ou acreditar inteiramente. Esta é a ênfase na primeira ocorrência bíblica de Amã. E creu ele, Abraão, no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Imputado por justiça na Gênesis 15:6. O significado aqui é que Abraão estava cheio de confiança e certeza em Deus e que ele não o temeu. Gênesis 15:1. Não era primariamente nas palavras de Deus que ele cria, mas no próprio Deus. Nem o texto nos diz que Abraão creu em Deus para aceitar o que ele disse como verdadeiro e digno de confiança. Gênesis 45:26. Mas tão somente que ele creu em Deus. Em outras palavras, Abraão veio a experimentar uma relação pessoal com Deus em vez de experimentar uma relação impessoal com suas promessas. Assim, em Êxodos 4:9, o significado é: se eles não crerem em vista dos dois sinais, em vez de se acontecer que ainda que não creiam nestes dois sinais. O enfoque está no ato de crer, não na probidade dos sinais. Quando Deus é o sujeito ou objeto do verbo, a Septuaginta quase sempre traduz este radical de Amã por pisteuo, crer, e suas combinações. A única exceção é Provérbios 26:25. Às vezes aparece um sentido mais preciso de Amã, para que creiam que te apareceu o Senhor. Êxodos 4:5 e 1 Reis 10:7. Em outras ocasiões, Amã tem o uso de culto pelo qual a comunidade de adoradores afirma sua identidade, com o que o líder da adoração diz, 1 Crônicas 16:32. O Deus de Amém, 2 Crônicas 20:20, Isaías 65:16, é o Deus que sempre realiza o que ele diz. Ele é um Deus que é fiel. Emuná é firmeza, fidelidade, verdade, honestidade, obrigação oficial em Êxodos 17:12. Primeira ocorrência bíblica, a palavra significa permanecer em um lugar, assim ficaram as suas mãos de Moisés firmes até que o sol se pôs. Relacionado de perto com este uso está Isaías 33:6. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência. Em passagens como 1 Crônicas 9:22, Emuná parece funcionar como termo técnico que significa posição fixa ou ofício duradouro. Todos estes escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram, estabeleceram, fixaram no seu cargo. O sentido mais frequente é emuná, o sentido mais frequente de emuná é lealdade, quer dizer. Como está ilustrado em 1 Samuel 26:23, o Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade. O Senhor
recompensa aquele que demonstra que faz o que Deus ordena. Muito frequentemente esta palavra significa veracidade, como quando é contrastada com um juramento falso, mentira e assim por diante. Daí voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, ou seja, a honestidade, e eu lhe perdoarei, Jeremias 5:1 e Jeremias 5:2. Aqui, emuná significa a condição de ser fiel ao concerto de Deus, a praticar a verdade ou fazer justiça. Por outro lado, a palavra pode representar a ideia abstrata de verdade. Uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, já pereceu a verdade, emuná. E se arrancou de sua boca, Jeremias 7:28. Estas citações demonstram os dois sentidos nos quais emuná significa verdade. O sentido pessoal, que identifica que o sujeito é honesto, fidedigno, fiel, verdadeiro, Provérbios 12:22, e o sentido factual, que identifica que o sujeito é factualmente verdadeiro, Provérbios 12:27, em oposição ao que é falso. O significado essencial de emuná é estabelecido ou duradouro, permanente, certo. Deus diz, porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. 2 Samuel 7:16, Isaías 16:5. A frase frequentemente traduzida por de beneficência e de fidelidade deveria ser traduzida por com perpétua beneficência, fiel. Josué 2:14. Aquele que semeia justiça ganhará a recompensa certa ou verdadeira, duradoura, Provérbios 11:18, uma recompensa na qual ele pode confiar. Em outros contextos, emuná abarca outros aspectos do conceito da verdade. O Senhor lembrou-se de sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Salmos 98:3. Aqui a palavra não descreve a permanência de Deus, mas a sua veracidade. Aquela que ele outrora disse que guardava. A ênfase está, na verdade, como qualidade subjetiva definida pessoalmente. Em sentido semelhante, a pessoa pode praticar Gênesis 47:29 e falar a verdade, 2 Samuel 7:28. Em tais casos, não é confiança da pessoa, outros podem agir com base nisto, mas a sua confiabilidade, entre parênteses, conforme ao que é verdadeiro, fecha parêntese, é que é considerada. A primeira ênfase é subjetiva e a segunda objetiva. Nem sempre é possível discernir qual ênfase é intencional em determinada passagem. Emet, verdade, justo, fiel. Esta palavra aparece 127 vezes na Bíblia. A Septuaginta a traduz em 100 ocorrências como verdade, a letéia, ou alguma forma usando esta raiz básica. Em Zacarias 8:3, Jerusalém é chamada cidade de verdade. Em outro lugar, Emet é traduzido pela palavra justo, de Caios. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te ouveste e nós impiamente nos ouvemos. Neemias 9:33. Só raramente, 16 vezes, Emet é traduzida por fiel, pistes, como quando Neemias é descrito como homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos, Neemias 7:2. Amém. Amém. Aqui não está amém, né, mas está com um final de N. Amém. Na verdade, verdadeiramente, amém, assim seja. O termo amém é usado 30 vezes como advérbio. A Septuaginta traduz por verdadeiramente letinos. Uma vez translitera por amém 3 vezes e a traduz por assim seja, genoito. O restante das vezes. Esta palavra hebraica aparece normalmente como resposta a uma maldição que foi pronunciada sobre alguém quando
o amaldiçoado aceita sua maldição, fazendo assim, ele se prende a cumprir certas condições ou a estar sujeito a termos da maldição. Deuteronômio 29, 15 e 26. Embora signifique a aceitação voluntária das condições de um concerto, o amém era às vezes pronunciado com coerção. Mesmo nestas circunstâncias, aquele que não o pronunciava recebia o castigo incorporado na maldição. Assim, o amém era a afirmação de um concerto ou pacto, que é o significado da palavra em Números 5:22, sua primeira ocorrência bíblica. Gerações ou indivíduos mais recentes poderiam reafirmar o concerto expressando o amém, Neemias 5:1, Jeremias 18:6. Em 1 Reis 1:36, o amém não é do concerto, funciona como afirmação de acordo com o propósito do discurso acabado de ser entregue. Então, Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Porém, o contexto mostra que Benaia queria dar mais do que somente consentimento verbal. O seu amém o comprovou a executar os desejos do rei Davi. Era a declaração por meio da qual ele se obrigava a fazer tudo que Davi tinha lhe pedido indiretamente. Neemias 8:6. Criar, bara, criar, fazer. Esta palavra é de profundo significado teológico, visto que só Deus é o sujeito deste verbo. Somente Deus pode criar no sentido implicado em bara. O verbo expressa a criação do nada, uma ideia vista claramente em passagens que tem a ver com a criação em escala cósmica. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1, Gênesis 2:3, Isaías 40:26 e 40.5. Não, é 42:5. Todos os outros verbos traduzidos por criar permitem uma gama muito mais ampla de significados. Eles aceitam sujeitos divinos e humanos e são usados em contextos onde trazer algo ou alguém é a existência, não é a questão. O verbo bara é encontrado em paralelo com estes outros verbos: azar, fazer, Isaías 41:20 e Amós 40:13, e azar, formar, Isaías 43:1, Amós 4:13. E cum, estabelecer. Um versículo que ilustra todos estes verbos juntos é Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor que tem criado bara os céus, o Deus que formou, e azar, a terra, e a fez, azar, ele a estabeleceu, cum, não a criou para vazia, mas a formou, e azar, para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. O significado técnico de bara, criar do nada, pode não comportar nestas passagens. Talvez o verbo tenha sido popularizado nestes exemplos a fim de proporcionar sinônimo poético. Entre os objetos do verbo incluem-se os céus e a terra, Gênesis 1:1, Isaías 40:26, e o homem, Gênesis 1:27, Daniel 4:32, Salmos 89:47 e Isaías 43:7. Israel, Isaías 43:1, Malaquias 2:10. Uma coisa nova, Jeremias 31:22. A nuvem e a fumaça, Isaías 4:5. O norte e o sul, Salmos 89:12. A salvação e a justiça, Isaías 45:8. O fruto dos lábios, a fala, Isaías 57:19. As trevas, Isaías 45:7. O vento, Amós 4:13. E um coração puro, Salmos 51:10. Um estudo cuidadoso das passagens onde bara ocorre mostra que, em alguns casos, são poéticos, principalmente em Gênesis. O escritor usa a linguagem cientificamente precisa para demonstrar que Deus trouxe o objeto ou conceito à existência e a partir de material previamente inexistente. Especialmente surpreendente é o uso de bara em Isaías 40:65, mais 49 ocorrências do verbo no Antigo Testamento. 20 estão nestes capítulos.
pelo fato de Isaías escrever profeticamente aos judeus no exílio, ele fala palavras de conforto fundamentadas nos benefícios e bênçãos de Deus concedidas anteriormente ao seu povo. Isaías quer mostrar sobretudo que, visto que Jeová é o Criador, ele pode livrar seu povo do cativeiro. O Deus de Israel criou todas as coisas. Eu fiz asa, a terra, e criei bara, nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 45:12. Os deuses da Babilônia são nulidades impotentes. Isaías 44:12 ao 20. E assim Israel pode esperar que Deus venha triunfar na realização de uma nova criação. Isaías 43:16 ao 21. Embora seja termo técnico precisamente correto que sugere criação cósmica e material a partir do nada, bara é rico veículo teológico para comunicar o poder soberano de Deus que origina e regula todas as coisas para a sua glória. Caná, obter, adquirir, ganhar. Esses significados básicos são dominantes no Antigo Testamento, mas certas passagens poéticas há muitos sugerem que este verbo significa criar. Em Gênesis 14:19, Melquisedeque abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor, criador dos céus e da terra. Este epítero divino é repetido em Gênesis 14:22. Esse significado é tomado como certo em Deuteronômio 32:6, no qual Caná é paralelo de asa, fazer. Não é ele, teu pai, que te criou, adquiriu Caná e te fez asa e te estabeleceu com. Estabeleceu é com. A ideia da criação também é indicada no Salmo 78:54 e 139:13 e em Provérbios 8:22-23. Os idiomas cognatos seguem em geral o hebraico no significado básico de obter, adquirir. O ugarítico, porém, atesta o significado de criar. De fato, kni é o termo ugarítico primário para expressar criação. A relação estreita do hebraico e do ugarítico com o significado contextual de caná como criar nas passagens do Antigo Testamento citadas acima sustenta o uso de caná como sinônimo de criar junto com bara, asa e yazar. Asa, criar, fazer. Este verbo, que ocorre mais de 2.600 vezes no Antigo Testamento, é usado como sinônimo de criar somente cerca de 60 vezes. Não há nada inerente na palavra que indique a natureza da criação, é só quando asa é paralelo a bara que podemos estar certos de que implica criação. Infelizmente, a palavra não é atestada nos idiomas cognatos contemporâneos com o Antigo Testamento e sua etimologia é obscura. Pelo fato de asa descrever a mais comum das atividades humanas e divinas, é inadequado para comunicar o significado teológico, exceto onde é usado com bara ou outros termos cujos significados técnicos estejam claramente estabelecidos. As ocorrências mais instrutivas de asa estão nos primeiros capítulos de Gênesis. O verbo bara é usado em Gênesis 1:1 para apresentar o relato da criação. Em Gênesis 1:7 fala de sua execução detalhada e fez asa, Deus a expansão. Se o firmamento ou expansão foi ou não feito de material existente, não se pode determinar, visto que a passagem usa somente asa, mas está claro que o verbo expressa criação, já que é usado naquele contexto, e segue a palavra técnica bara. O mesmo pode ser dito de outros versículos em Gênesis 1:16, as luzes do céu, 1:25, 3:1, os animais, 1:31 e 2:2, toda a sua obra, e 6:6, o homem. Em Gênesis 1:26-27, asa tem de significar criação do nada, visto que é usado como sinônimo de bara. O texto lê, façamos asa, o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e criou bara. Deus, o homem, é sua imagem. Não, Deus, o homem, a sua imagem.
semelhantemente, e criou Deus o homem à sua imagem semelhantemente. Em Gênesis 2:4 declara: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados bara, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Finalmente, Gênesis 5:1 compara os dois verbos. No dia em que Deus criou bara, o homem, à semelhança de Deus, o fez, asa. A justa posição em comum de bara com asa em Gênesis 2:3 refere-se à totalidade da criação que Deus tinha criado fazendo. É injustificado aprimorar excessivamente o significado de asa para indicar que significa criação de algo ao invés de criação do nada. Só o contexto pode determinar sua acepção especial, pode significar qualquer um dos dois dependendo da situação. Curvar é cara. Curvar é encurvar-se, dobrar o joelho. Este termo é encontrado no hebraico antigo e moderno e no garítico. Ocorre no Antigo Testamento hebraico cerca de 35 vezes. A palavra cara aparece pela primeira vez na bênção que Jacó dá em seu leito de morte quando descreve Judá. Encurva-se e deita-se como um leão, Gênesis 49:9. A implicação de cara parece ser dobrar as pernas ou joelhos, visto que um substantivo que significa perna é derivado deste termo. Abaixar-se de joelhos para beber foi um dos testes de eliminação do exército de Gideão, Juízes 7:5. Ajoelhar era a atitude comum de adoração a Deus, 1 Reis 8:54, Esdras 9:5, Isaías 45:23 e Filipenses 2:10. Inclinar-se diante de Amã foi exibido por ordem do rei persa, Ester 3:2-5. Encurvar-se sobre uma mulher era eufemismo para intercurso sexual, Jó 31:10. Dizia-se que uma mulher em processo de dar à luz encurvava-se, 1 Samuel 4:19, joelhos desfalecentes ou cambaleantes são os que se curvam de fraqueza ou idade avançada, Jó 4:4. Então aqui vai terminar a letra C, do dicionário Vini.